realidade de todo imigrante quando chega num novo país é bem desafiadora. Muitos se arriscam a ser presos cruzando fronteira ou até mesmo arriscam a sua vida tentando cruzar o mar. Tudo com o objetivo de ter uma vida melhor no novo destino. Quando meus pais e eu chegamos no Brasil em 2017, não fazíamos a menor ideia de como seria viver no Brasil. Nem sequer falávamos português. Mas o mais importante, o que mais tínhamos claro era uma coisa: precisávamos trabalhar para nos manter, para alcançar nossos objetivos e para poder ajudar nossos familiares que tinham ficado para trás. Neste vídeo eu vou contar a minha experiência trabalhando no Brasil, a minha experiência nos empregos que eu tenho tido durante todos esses anos aqui no Brasil e também um pouco da experiência dos meus pais. Recentemente eu recebi esse comentário: Você só não perguntou se nós estamos gostando de ser invadidos por imigrantes comunistas, pobres, que isso nos traz problemas. Já temos problemas o suficiente. Eu não gosto de imigrantes. Fique no seu país e lute por ele. Além de nos xingar, chamando de comunista, coisa que com certeza a gente não é, já mandou esse imigrante de coisas feias, falando que a gente rouba o trabalho de vocês. Mas será que isso é verdade mesmo? Por isso já peço para vocês deixarem seu like e ficarem até o final do vídeo, porque tem muita coisa interessante para contar para vocês. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa a campainha do sininho para não perder nenhuma dos meus vídeos e nenhuma das notificações. Eu amo olhar para o passado e pensar todas essas coisas que a gente já passou e olhar para a minha vida atual e ser muito grato, porque sem dúvidas o Brasil mudou totalmente a nossa vida. E uma vida, para ser mudada, tem uma receita específica, tem uma coisa que você com certeza precisa fazer, que é trabalhar. Só que assim, quando a gente chegou no Brasil, a gente não falava nada de português. A gente chegou em 2017 e, como eu já contei em alguns outros vídeos, nossa primeira cidade foi Roraima, lá em Boa Vista, lá no norte do Brasil. Então, como a gente não sabia português, a gente precisa, e o que todo imigrante faz, precisa achar um trabalho que a gente não precisa se comunicar. Geralmente são trabalhos de construção. O primeiro trabalho do meu pai, o primeiro trabalho de todos nós, da nossa família, foi numa feira. Só que a situação estava tão difícil pra gente e a imigração de pessoas estava tão forte lá em Roraima naquele momento, por causa da crise da Venezuela, tinha muitos imigrantes vindo da Venezuela para o Brasil. Então a cidade estava cheia, então tinha quase nada de trabalho. Meu pai, ele foi muito persistente e o primeiro emprego dele era ajudando numa feira de legumes, de frutas. E ele trabalhava, meus amigos, ajudando, carregando as caixas, levando daqui para lá, um trabalho bem pesado mesmo. E ele trabalhava, meus amigos, nada mais e nada menos do que 10 horas por dia. Ele acordava às 6 da manhã, ficava até às 6 da tarde e no primeiro dia que ele conseguiu esse trabalho, adivinha quanto que ele ganhou? Ele recebeu apenas 5 reais. Mas meu pai persistiu, continuou indo, porque ele sabia que se ele não ganhasse esses 5 reais, ia ter milhares de outros imigrantes da Venezuela, de Cuba, que iriam aceitar esse trabalho. E sim, é um trabalho escravo. Ninguém hoje, com certeza nenhum de vocês, aceitaria trabalhar 10 horas por dia para ganhar apenas 5, 10, 15, 20 reais, que foi um dos primeiros dias o que meu pai estava recebendo. A gente não tem objetivo nenhum de roubar o trabalho de vocês. Muito pelo contrário, a gente vem para o Brasil para alcançar uma vida melhor e pegar tudo que for necessário, fazer tudo que for necessário para ganhar, às vezes, o dinheiro suficiente apenas para comer no dia. Que é o que a gente fazia em 2017, nos primeiros 2 meses, quando chegamos no Brasil. Agora, contando um pouco mais da minha experiência pessoal, meu primeiro trabalho foi montando portas com um amigo venezuelano. E tem muita história para contar. Eu não sabia nada de montar porta, o meu amigo ele estava aprendendo também. E a gente estava criando porta, a gente fazendo um trabalho muito massa. A gente foi contratado por um cara para montar as portas da casa dele fora da cidade. E a gente ficou 1 mês trabalhando, montando aquelas portas naquela casa toda gigantesca. E no final acontece que ele não quis pagar. Ele simplesmente falou que não gostou do serviço e que não iria pagar. E a gente tomou um golpe. Íamos fazer o quê? Sem carteira assinada, acabados de chegar no Brasil, nem mesmo conseguíamos nos defender falando português. A gente foi embora sem receber nenhum centavo. Mas, meus amigos, a vida é assim mesmo, coisas tristes acontecem. Depois disso, em Roraima foi muito difícil pra gente arrumar um emprego. Eu cheguei a vender cachorro quente num carrinho. Depois disso, lá em Roraima, eu trabalhei com construção mesmo, auxiliar de pedreiro. Gente, eu admiro muito quem trabalha com isso, foi uma coisa que eu não gostei pra nada. No sol quente de Roraima, 40 graus, eu tava lá batendo uma laje com um amigo que eu conheci, que ele me contratou. Eu ganhava 50 reais por dia. Eu lembro que esse trabalho foi muito bom porque me ajudou a comprar o
meu primeiro celular no Brasil, que foi o primeiro celular assim da vida que eu comprava, e também ajudou muito para a economia da casa, né? Já que tava todo mundo tentando nos comecinhos trabalhar. Mas imagina, eu sou bem magrinho, assim, eu tava carregando aquele saco de cimento, meu Deus do céu. Eu espero nunca mais ter que trabalhar com construção. Em 2018, a minha família e eu nos mudamos para Curitiba, Curitiba no sul do Brasil. Em Curitiba foi quando eu tive o meu primeiro registro, meu primeiro trabalho de carteira assinada. Era trabalhando como atendente numa cafeteria. Eu nunca vou esquecer, senti que eu estava tendo uma nova oportunidade de vida, eu estava assinando minha carteira pela primeira vez. Isso me ajudou muito, muito mesmo, a poder melhorar meu português, já que eu tinha que o tempo todo estar abordando as pessoas, atendendo os clientes. Eu lembro que eu tinha que falar como que eram os cafés, o sabor dos salgados, tudo mais. Dei para trabalhar em outro lugar e eu fui vendedor numa loja de calçados. Comecei a trabalhar lá como vendedor e foi um dos trabalhos muito bons que eu fiz em Curitiba. Eu fiquei 2 anos e também cresci muito profissionalmente, já que desenvolvi muito mais o meu português. Então olha que loucura, em 2019, com apenas 2 anos no Brasil, eu já tinha mudado totalmente de vida. Eu já estava fazendo coisas que nunca na minha vida eu ia fazer em Cuba. Porque na época, eu lembro uma vez que num mês eu ganhei R$ 1.900. Talvez para você seja muito, talvez para você seja pouco, mas imagina, eu já estava morando sozinho no Brasil, eu estava ganhando R$ 1.800, R$ 1.900. Isso é uma coisa que mudou minha vida. Nunca em Cuba eu iria receber tanto dinheiro para trabalhar em um mês, e com esse dinheiro eu consegui fazer muitas coisas. Eu comprei, com o tempo eu juntei, comprei minha máquina de lavar, consegui comprar as coisinhas para casa, chuveiro, todas as coisas. Eu fui conquistando aos poucos, além da minha independência, eu também consegui melhorar minha vida aqui no Brasil, trabalhando naquela loja. 2020 aconteceu uma coisa que ainda não pode ser falada aqui no YouTube, mas todo mundo sabe. Muita gente perdeu os seres queridos, muita gente perdeu seu emprego, muita gente entrou com crises financeiras. Isso fez que eu tentasse novas coisas. Eu fiz uma coisa pela primeira vez, que foi vender balinha no sinaleiro. Sabe aquelas balinhas, como que fala mesmo? Jujuba. Eu acho que fala jujuba em alguns lugares, talvez em outros lugares do Brasil tenha outro nome. Mas essas balinhas que está aparecendo aqui, eu vendia no sinaleiro, cada pacote eu vendia por R$ 1. Com certeza era uma coisa que nunca tinha feito na minha vida. Mas a gente cubano, a gente imigrante, a gente consegue fazer de tudo com o objetivo de melhorar de vida, com o objetivo de se manter. E sobretudo nesse momento que era de crise. Na rua, depois de vender balinha, eu já vendi brigadeiro. Uma coisa que eu gostava muito, porque é um doce que só existe no Brasil, não existe esse tipo de doce em Cuba. E uma coisa muito interessante, gente, é que o Brasil ele te dá essas oportunidades de você comprar um pacote de bala e vender no sinaleiro tranquilamente e fazer tua graninha. Em Cuba você não pode fazer isso, porque em Cuba até para você uma balinha no sinaleiro, se você quiser, você precisa de uma permissão, tudo é ilegal, tudo é muito difícil, às vezes não tem nem o mesmo produto, nem tem como você comprar um produto para você revender, tudo é extremamente difícil mesmo. Por exemplo, eu lembro quando eu vendia brigadeiro na rua, eu comprava caixas de leite condensado, comprava um Nescau, fazia ali na panela, pá, vendia, né? Em Cuba, gente, na minha época, uma caixa de leite condensado custava $2,50, sendo que à época o salário base era 15, $20. Imagina que você ganhasse $30 por mês. Uma lata de leite condensado, uma caixinha custava quase $3. Era impossível fazer um doce com leite condensado que nem o brigadeiro para você vender na rua. Então realmente o Brasil dá muitas oportunidades para você fazer qualquer coisa. Se você não tem um emprego, se você não consegue um emprego numa empresa ou de carteira assinada, você consegue vender alguma coisa na rua e dessa forma manter a sua família. Como muitas pessoas ainda hoje fazem isso. Cubano, como que as pessoas te trataram nesses empregos? Bom, gente, como tudo, tem seus prós, seus contras, tem seus altos, tem seus baixos. Enquanto eu trabalhava na rua, sempre teve gente que te despreciava, te tratava mal, no sinaleiro mesmo te xingava, te ignorava. Só que também encontrei muita gente boa, muita gente que me ajudou. Tento sempre buscar os lados positivos das coisas. Então teve muita dificuldade nesses trabalhos, mas também teve muitos brasileiros que me ajudaram. Em 2021, eu estava já há 2 anos trabalhando naquela loja de calçado e eu decidi que eu queria mudar de vida. Eu queria largar tudo que eu tinha para poder viver viajando. Pessoal, muita gente vai mal entender isso,
A minha ideia não era ser vagabundo, nem viver sem objetivo nenhum, mas eu queria mudar o que eu estava fazendo e mudar o padrão de vida. Eu queria ter novas experiências. Foi aí quando eu conheci a Worldpackers. A Worldpackers, gente, é uma plataforma que conecta voluntários com anfitriões em todo o mundo. É uma plataforma onde você troca teu trabalho, algumas horas do teu dia trabalhando numa pousada, num hotel, numa fazenda, e em troca você não recebe dinheiro, mas você recebe hospedagens e alguns benefícios. E gente, conhecer essa plataforma, começar a viajar pelo Brasil mudou muito do meu mundo trabalhista, porque uma das primeiras coisas que eu fiz enquanto estava viajando foi trabalhar em recepção de hotéis e pousada. Eu trabalhei com vários sistemas, eu trabalhei em vários lugares, trabalhei em Fortaleza, trabalhei em Recife, trabalhei em Natal, trabalhei na Bahia. Então, olha que doideira. Alguém que saiu de Cuba sem nenhum futuro lá em Cuba. Você em Cuba, cara, você pode estudar engenharia, você pode virar médico, você pode ser o que você quiser, você pode ser esportista, que você nunca vai conseguir nada. O trabalho em Cuba é uma coisa que não te dá futuro. Não adianta você trabalhar 20 anos em Cuba que você simplesmente não vai ter nada. Meu pai trabalhou durante 50 anos em Cuba e não tinha nada. Ainda tinha que trabalhar dia por dia para ver o que ia comer no dia seguinte. Então, imagina, eu tava viajando, tava com 21 anos, tava vivendo meu sonho, que era conhecer todos os estados do Brasil. Ainda não conheço todos, mas ainda vou cumprir esse sonho. Enquanto eu tava trabalhando em várias coisas, me desenvolvendo em várias áreas, trabalhando com recepção, como garçom, trabalhando em bar, conhecendo muita gente e ainda ganhando dinheiro para poder continuar viajando. Isso é uma coisa que é impossível eu contar para um cubano, porque nem mesmo um cubano vai entender o que eu tava fazendo, porque é uma coisa que não existe, pô. Em Cuba você trabalha para poder sobreviver. Isso é uma coisa muito triste, porque aqui se você decide, eu vou trabalhar para manter minha família, você trabalha. Eu vou trabalhar para daqui a, não sei, 5 anos comprar um carro, uma casa. Você consegue fazer isso. Em Cuba é impossível. E bom, digamos mais na atualidade. Em 2022 eu cheguei na cidade que, bom, não é uma cidade, é uma vila turística que eu tô morando hoje. Muitos de vocês ainda não sabem, eu vou fazer um vídeo especial falando sobre isso. Mas desde 2022 eu moro em Jericoacoara, uma vila escondida no estado do Ceará. Aqui é um lugar muito turístico, gente. Quando eu cheguei aqui, eu tinha apenas R$ 200 para começar a minha vida em Jericoacoara, para buscar novas oportunidades de emprego e principalmente para cumprir o meu sonho, que era morar na praia. Muitas pessoas reclamam de emprego, que não tem trabalho, ficam fazendo aposta em joguinho online, perdendo dinheiro, fica dependendo do governo para ganhar algum benefício. E gente, tem muito trabalho no Brasil, apenas você tem que ir atrás e buscar ele. Eu lembro que meu primeiro emprego aqui em Jericoacoara, onde estou morando agora, era lavando louça num restaurante. Depois disso eu fui trabalhar como garçom. Trabalhei como garçom em 2 restaurantes. Depois de eu fui como vendedor de uma loja de óculos muito famosa aqui no Brasil. Depois disso eu fui trabalhar como promotor de um evento de festa. Então olha só, quando eu cheguei no Brasil eu tive que trabalhar por coisas que nem fui pago. Quando a gente chegou no Brasil, a gente trabalhou por muito pouco dinheiro. Então, hoje em dia, eu posso olhar para trás e ver tudo o que eu passei e o quão grato eu sou hoje pelos trabalhos que eu fiz, por toda a preparação que eu tenho profissional hoje para trabalhar em várias áreas e como, pouco a pouco, eu fui conquistando meu espaço entre os brasileiros. Pô, mano. O meu principal sonho é trabalhar apenas com YouTube, já que meu sonho é poder contar muitas histórias para vocês, viajar todos os estados do Brasil, viajar o mundo e mostrar o mundo e o Brasil através dos meus olhos. Sem dúvidas, o trabalho e o Brasil mudou a minha vida e a dos meus pais. Muitos de vocês me perguntam aqui no canal, cadê teus pais? Mostra teus pais.
o que eles fazem da vida. Mas meus pais, eles moram no sul do Brasil, eles moram em Curitiba e eu estou morando no Ceará. Comenta aqui de que estado você é, se você é do Ceará, me fala. Se você já conheceu Jericoacoara, também me fala, porque é muito possível que a gente tenha se encontrado na rua. Comenta aqui também que mais você quer ver de novidade aqui no canal. Hoje em dia, finalmente, a minha mãe e meu pai estão em trabalhos que eles são felizes, que eles estão tranquilos. Minha mãe é professora de espanhol e meu pai é motorista de uma empresa. Ele faz o que ele ama, porque ele, desde Cuba, ele sempre amou dirigir. Tem uma frase que diz que o trabalho faz a pessoa, né? E eu acho que é verdade. Eu acho que trabalhar é uma coisa mais importante. Muitas vezes a gente tá cansado, com preguiça, mas eu sempre tento ser grato por ter um emprego e sempre buscar melhorias na minha vida. Bom, gente, eu tentei fazer um pouco de um resumo de todos os trabalhos que eu já fiz aqui do Brasil, de como vou trabalhar. E eu tenho um recado para essas pessoas que xingam eu nos comentários, que já xingaram eu na rua, que já foi despreciado. Muito obrigado, porque isso nos fez mais forte e porque isso não nos faz desistir, mas apenas deixo um conselho para vocês mudarem a sua perspectiva, porque os imigrantes, quando vêm para um país, quando vêm para o Brasil, por exemplo, vêm para ajudar vocês mesmo, para ajudar na economia, e eu acho que é extremamente importante a gente trabalhar. E se todo mundo trabalhasse bem, a economia com certeza vai melhorar. E o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de deixar teu comentário, deixar se inscrever no canal e comenta aqui da onde você está me assistindo e o que você quer ver no próximo vídeo. Muito obrigado, e eu já vou deixar vocês aqui porque eu tenho que me trocar, tomar um banho e ir trabalhar, que eu ainda não tô rico. Beijo.